Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês, meus amores? E aí, estudaram um pouquinho a outra lição? Hoje estamos com uma nova lição e eu acho que vocês irão gostar, tá? Olha lá, a gente vai trabalhar com a turminha do 4º ano, matemática, a lição 8, que está lá na página 44 do livro A Prova Brasil. Peguem já, vamos fazer algumas atividades, entender qual será o nosso tema. Nós iremos falar hoje sobre situações de divisão. Eu sou a professora Cecília Duarte e estarei durante esse tempo com vocês. Bora lá? Bom, a situação de divisão é muito comum na vida de vocês. Nós iremos lembrar só um pouquinho onde que a gente ocupa a divisão. Bom, geralmente no intervalo da escola, quando você tem aula, ou aí na casa de vocês vão lá comer aqueles doces. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Uma caixa de bis. Nossa, olha, tem um professor William que ele ama bis. Acho que ele comeria tudo essa caixa aqui. Não, mas olha aqui, brincando. Vamos repartir? Vamos repartir esse bis? Então, vamos aprender um pouquinho na prática, como é que faremos, tá? Vamos supor que tenha o professor William com a professora Márcia. Aí eu quero repartir o bombom entre eu, você e vamos falar professor William e professora Márcia. Eu tenho 8, vou contar 8, eu vou dividir entre nós 4, tudo bem? 4 que deu? Não, né? Então, olha aqui, ó, vamos dividir para 4 pessoas, tudo bem? Eu tenho 8, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bis e eu quero dividir para 4 pessoas. Na prática, vocês fariam mais ou menos assim, não é isso? Daria 1 para cada, olha lá, ó, dei 1 bis para cada pessoa, ficou para 4 pessoas. E aí eu daria novamente, viu que ficou igual? Então, 8 dividido para 4 dá 2, não é isso? Já fez uma divisão, só que vocês fizeram essa divisão na prática. Mas e como que eu faço, professora, se eu utilizar a conta, o algoritmo? Vamos ver ali no quadro? Então aqui, ó, a divisão, ela é uma operação matemática muito utilizada no dia a dia das pessoas. Como vocês viram, quando a gente reparte esses doces, né? Então a gente já faz uma divisão. Repartir coisas em partes iguais é uma ação comum, como somar ou diminuir. Então você faz no dia a dia, né? Às vezes você nem pensa que é uma operação matemática, mas você já está fazendo. Aqui, repartir doces com os colegas, que foi o que eu fiz aqui, né? Dividir as cartas do jogo da memória ou as peças do jogo de tabuleiro, são ações comuns em nossas vidas. Então, nós fazemos isso, a divisão, quase todos os dias. Vocês aí também, né? Na casa de vocês. Olha aqui essa imagem. Eles estão lá, eles irão fazer uma divisão, quando eles fizerem essa divisão de alimentos ali na mesa, tudo bem? Repartir, né? Aqui nós vamos ver que nem sempre é possível dividir em partes iguais. Às vezes pode dar metade, pode dar, ou seja, gera uma nova operação matemática, tá? Mas às vezes nós não conseguimos dividir em partes iguais. Se eu tivesse aqui, vamos supor, 3 pessoas, elas poderiam dividir 1 bis inteiro em partes iguais? Não, um inteiro não. Só se eu dividisse novamente, mas inteiro não. Aqui nós iremos ver que eu tenho a galinha 1 com a galinha 2. Eu posso dividir esses pintinhos aqui, dar 1 para cada? Até posso, mas tem um pintinho que vai ficar sem ser entregue para nenhuma delas, não é isso? Porque, olha lá, ó, eu tenho 5. E aqui eu tenho 2, seria 2 para essa, 2 para essa e um ficaria sozinho.
Então, tem coisas que não consigo dividir em partes iguais, não é isso? Aqui nós iremos ver como é que se faz essa divisão, qual o algoritmo da divisão, tá? Numa divisão de dois números naturais com o divisor diferente de zero. Sabe por que é diferente de zero? Você consegue dividir algo para ninguém? Então, por isso que é diferente de zero, tá? Porque nós não conseguimos dividir algo para nada, para 0 pessoas, nenhuma pessoa. Eu não divido, eu fico para mim mesmo, igual o professor William faz. Às vezes ele pega a caixinha de bis e fica só para ele. Tá, vamos lá, aqui ó pessoal, aqui eu representei, eu fiz o algoritmo da divisão. Eu peguei o 8, aquela que eu fiz ali com bis. Eu peguei o 8, eu dividi para 4, deu 2 para cada, né, vocês viram, e não sobrou nada. E agora, qual o nome dos elementos de uma divisão? Vamos ver? Aqui ó, o número que eu divido chama dividendo. O divisor, ou seja, as partes que eu dividi, divisor, o resultado, quociente, e o que sobra é o resto, né? Nessa divisão que a gente fez aqui, não sobrou nada, então o resto é 0. Muito bem? Aí nós iremos para a prática para ver como é que nós fazemos, na verdade, né, no caderninho de vocês, essa divisão, mas vamos entender bem. Então aqui eu tenho a atividade número 1 do livro, tá? Que tá lá na página 44. A atividade número 1 fala assim: Roberto preparou 4 dúzias de pães de queijo e quer distribuí-los igualmente em 6 bandejas. Mas aqui você tem que ver que não são só 4 dúzias, não é isso? Dúzias eu falei na aula anterior que equivale a 12, tá? Então lembra, tá? Não são só 4, senão você vai falar assim, nossa, 4 dividir para 6? Não, eram 4 dúzias, tudo bem? Então aqui ó, vamos compreender a questão para responder essa pergunta. Quantos pães de queijo ficarão em cada bandeja? Tá? Então lembra bem, leia com calma, interprete, né? Porque às vezes tem gente que pega lá só os números, ó. 4, vai ser 4 dividido para 6. Vai dar errado, tá? Então lê, tem que fazer a interpretação. Vamos compreender essa questão. Roberto preparou quantas dúzias de pães de queijo? 4 dúzias. Né? Então, 4 dúzias, uma dúzia é 12, então ele pegou 12 mais 12, né? 4 vezes. O que ele quer fazer com os pães de queijo? Ele quer dividir ou distribuir em partes iguais, lá nas 6 bandejas. Então, ele quer dividir os 12 dúzias, né? Quer dizer, as 4 dúzias de pães de queijo em 6 bandejas, não é isso? Aqui na letra C, o que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? Então, eu preciso dividir a quantidade de pães de queijo pela quantidade de bandejas, tá? Mas então, eu fiz isso, eu já entendi a leitura. Qual a operação matemática? Qual a conta que eu vou fazer? No próximo slide nós vamos fazer essa operação. Ó, quantos pães de queijo Roberto preparou? É o que eu falei para vocês, não é só 4. É 4 dúzias. Então é 12 mais 12 mais 12 mais 12, 4 vezes, que vai dar 48. Então eu fiz uma soma e eu cheguei no número 48. Bom, na letra B, né, o exercício B, ele fala assim: para saber a quantidade de pães de queijo que ficará em cada bandeja, que operação podemos efetuar? É o que eu falei, nós iremos repartir. Quando eu reparto, eu estou fazendo a divisão, tá? Divisão, é a nossa operação matemática que a gente está aprendendo hoje. Na letra C, eu quero que vocês agora
efetue essa operação. Eu vou dividir 48 por 6. 48 dividido para 6 vai dar 8. E isso tem que fazer o algoritmo, né? Igual como nós fizemos no slide anterior. Vou fazer o algoritmo e eu chegarei nessa resposta. Então, olha lá, ó, a resposta. Em cada bandeja ficarão 8 pães de queijo. Tudo bem? Tá calmo? Estão entendendo? Tudo bem. Então, vamos para a próxima atividade. Só duas. Se vocês tiverem dúvida, o professor vai estar lá, a professora vai estar lá para auxiliar vocês. A segunda questão, eu vou pegar lá a atividade 4 do livro. Só voltando. A atividade 4 do livro A Prova Brasil de vocês. Ela fala assim: a professora de Educação Física quer formar equipes de futebol, de salão e de vôlei, com 30 alunos em uma turma. Então, numa sala de aula eu tenho 30 alunos. O que mais? Cada equipe de futebol de salão deverá ter 5 jogadores. Então, tem 30 alunos, eu quero fazer equipes com 5 jogadores. Vamos fazer na interpretação. E cada equipe de vôlei deverá ter 6 jogadores. O que mais? Cada aluno da turma participará de uma equipe de futebol e uma de vôlei. Então, eu vou dividir ele em equipes de vôlei e equipes de futebol. De vôlei tem que ter 5, né, jogadores. De futebol de salão, 5 jogadores. E de vôlei, 6 jogadores. Viu só? Então, eu farei 2 operações matemáticas. Aqui, compreendendo a questão, que a gente já foi lendo, fazendo essa interpretação. Quantas equipes de futebol a professora poderá formar com toda a turma? Então, primeiro eu vou pegar 30 e vou fazer com toda a turma. Eu vou dividir, aqui ele falou que futebol, aqui não vou, só vou alertar vocês. Ele falou que futebol seriam 5 jogadores. Então, você já vai ter uma ideia aí, que 30 vai ser dividido por 5. Aí a próxima, e quantas equipes de vôlei ela poderá formar? Vôlei tem que ter 6 jogadores, então seria 30 dividido por 6. Certo? Estão entendendo? Aí, a gente vai para a operação. Na operação, ele fala assim, ó, para saber quantas equipes poderão ser formadas, basta dividir a quantidade de alunos pela quantidade de jogadores. É o que eu falei para vocês. Eu vou pegar 30 dividido para 5 e depois eu posso pegar 30 dividir por 6. Por equipe de cada modalidade. Respondendo à questão: quantos alunos são necessários para formar uma equipe de futebol de salão? É o que está lá no texto, né? É o que está lá na questão. Eu preciso de 5 alunos. Então, eu irei fazer essa divisão. Próximo. Na próxima, na letra B, ele fala assim: para descobrir quantas equipes de futebol de salão poderão ser formadas, podemos calcular, ou seja, podemos fazer a divisão. É o que eu falei. Eu vou pegar o 30 e vou dividir por 5, que vai me dar 6 como resposta. Agora, na letra C, ela ocupa outra equipe. Ela fala assim: e para formar uma equipe de vôlei, quantos alunos são necessários? Eu irei fazer outra divisão, não é isso? Eu terei que fazer o quê? 30 dividido por 6. Então, eu irei ocupar 6 alunos, tá? Essa é a resposta. Já na letra D, para descobrir quantas equipes de vôlei poderão ser formadas, podemos calcular 30 dividido por 6, que nos dá 5. É isso que eu falei, tá?
Eu faço a divisão primeiro por 5, depois por 6 e eu chego na resposta final. A professora poderá formar com 30 alunos 6 equipes de futebol de salão e 5 equipes de vôlei. Viu só como é fácil a divisão? Verdade, vocês fazem. Aí a gente viu que a gente faz no jogo, faz quando a gente vai alimentar, às vezes, repartir doces com os colegas, né? Às vezes posso dividir em partes iguais, outras vezes não. Então a nossa aula sobre divisão, ela vai ter uma continuidade, ela vai continuar lá na próxima lição. Então eu quero que vocês tentem fazer divisão com o que vocês têm na casa de vocês, pratiquem. Na próxima aula faremos mais, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.